Vamos falar a verdade? Hoje é dia de acabar com essa freguesia ridícula, né? Já tá feio, Fluminense. Feio. Vamos falar sobre esse clássico entre Fluminense e Botafogo. Meu nome é Julia Cunha e eu sou dominada pelo Flu. Se você não entendeu por que eu fiz essa abertura, você provavelmente dormiu bastante nos últimos anos ou também só não parou pra fazer as contas. É porque o Fluminense não vence esse clássico. A última vez que a gente venceu esse clássico foi no dia 26 de junho de 2022. Ou seja, tá ridículo já, mas é hoje que isso acaba. E você vai acompanhar esse jogo, Fluminense e Botafogo, às 9h30 da noite. Vai acontecer no Engenhão e vai ter transmissão do Sport TV e do Premier. Depois da partida, você já sabe, a gente tem a nossa live de pós-jogo aqui, então a gente vai conversar bastante sobre esse clássico, se Deus quiser, sobre essa vitória. Mas vamos então falar sobre a provável escalação, que vou te falar, tem ali alguns pontos. Afinal, a gente tem jogadores desfalques para essa partida. Antes de começar a falar sobre esses nomes, eu não posso esquecer de te pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. A gente está tentando bater a meta de 9.000 inscritos, então você consegue ajudar demais deixando a sua inscrição. E vamos então falar sobre esses jogadores que são desfalques. Além do Ganso, que já era desfalque, depois da última partida, o Renato Augusto também passa a ser. Renato Augusto teve uma luxação no ombro e vai precisar passar por cirurgia, então não estará à disposição para esse jogo. E uma outra opção que normalmente é utilizada no lugar do Ganso, que é o Lima, também não deve ser relacionado para essa partida. O Lima teve um problema muscular que deixou de fora da lista de relacionados da partida contra o Madureira, e na coletiva pós-jogo o Mano Menezes fala sobre isso e inclusive fala que a ideia é deixar o Lima pouquinho, ele voltar mais para frente, digamos assim, para ter uma precaução ali, um cuidado maior com o atleta. Ele deve voltar aos gramados apenas na partida contra o Boa Vista. Isso também chegou a ser publicado no GE. E para isso, para pensar como a gente vai jogar sem o Ganso e sem os jogadores que normalmente substituem o Ganso, a informação que o Globo Esporte nos trouxe é que o Mano Menezes utilizou uma trinca de volante. Muito provavelmente a gente vai ver essa trinca em campo. Mas a gente ainda tem outros jogadores que são dúvidas. E esses jogadores são o John Arias. O John Arias teve um problema muscular também. Isso atrasou a preparação dele em uma semana. Isso fez com que ele ficasse de fora da lista de relacionados nos últimos jogos. Segundo o GE, ele ainda está em processo de condicionamento. E a outra dúvida seria o Thiago Silva, ali, por ter participado já da primeira partida, os 90 minutos todo dentro de campo. E até pelo fato do gramado sintético, o GE não cita isso. Mas, por exemplo, no jogo do ano passado, no gramado sintético, contra o Vasco, o Thiago Silva não participa. E bem, uma outra pessoa que não é levantada como dúvida pelo Globo Esporte, mas que eu acho que a gente pode ter um ponto de interrogação ali também, é o Ignacio. Isso porque o Ignacio, ele apesar de já estar treinando bastante, já ter jogado depois de ter se recuperado da lesão, a gente sabe que ele teve uma lesão no joelho, foi uma lesão que ele passou por uma artroscopia e mesmo depois do retorno da artroscopia ele teve ali alguns problemas que o tiraram dos gramados, boa parte ali desse final de temporada 2024. Então, assim, até conversando no giro do Jornada, o Lessa falou que acredita que pela quantidade de jogos que ele já fez, ele possa entrar. Mas o Gabriel Amaral falou sobre o fato de ter sido o joelho e aí talvez ter uma cautela maior. O GE não lança ele como dúvida, mas, enfim, se tratando de gramado sintético, de todo o processo ali, eu não vou me espantar, por exemplo, se na lista de relacionados o Ignacio não estiver, ou até se estiver, mas não entrar como titular. Talvez por uma precaução com o atleta. E bem, se a gente for para pensar, esse elenco principal, ele está à disposição do Campeonato Carioca apenas há 2 jogos. E qual é a lógica que a gente conseguiu perceber do Mano Menezes nessas 2 escalações? O Mano tem uma preocupação com a questão física dos atletas, então da escalação para a Portuguesa para a escalação do Madureira, ele repetiu apenas o Fábio, ou seja, trocou todo o restante do time. E aí, a ideia então é que para essa partida contra o Botafogo a gente tenha um time mais próximo
ao time que jogou contra a Portuguesa, porque esses jogadores em tese, os que foram titulares contra a Portuguesa, estariam um pouco mais descansados para esse jogo. Não dá para ter certeza, porque o Mano Menezes segue ele blindando bastante a sua equipe para essas prováveis escalações não vazarem, para essas escalações, na verdade, não vazarem. Mas é a lógica que dá pra gente imaginar. Só que a gente tem que lembrar que a gente não tem todos esses jogadores à disposição. O Lima mesmo é um exemplo. E aí, a gente tem a seguinte provável escalação do GE. Vou lembrar aqui que o GE ele não coloca o Ignacio como dúvida, tá? Eu botei aqui esse ponto do Ignacio porque eu acho que vale a gente lembrar para ninguém também se espantar caso ele não apareça ou até ficar com muitas questões caso ele não seja relacionado como titular. Mas o GE coloca a seguinte provável escalação. Na defesa, Fábio no gol, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Santos e Gabriel Fuentes. No meio-campo, a trinca de volantes formada por Bernal, Martinelli e Hércules. E no ataque, Serna, Keno e Germán Cano. E aí, para dar minha opinião sobre essa escalação, tendo em vista que a gente não tem o Ganso e a gente não tem quem o substitua, a trinca de volantes para mim é a solução mais prática e rápida pensando nesse jogo. Sei que vai ter gente que vai falar assim, mas a gente poderia mudar o esquema. Mudar completamente o esquema pensando que o Mano Menezes não utilizou vários esquemas no ano passado. E a gente está falando sobre uma pré-temporada em que os jogadores ainda estão tentando adquirir ritmo de jogo. Mudar completamente o esquema de um jogo para o outro, eu acho que não seria benefício pensando em um clássico. Outros vão falar sobre Isaac e Riquelme no meio-campo. O Isaac é um jogador que, diferente do Riquelme, ainda não entrou com tanta leveza. Eu não acho que tem feito partidas horríveis, mas enfim, tem tido algumas falhas. Então eu acho que é um teste. Não acho que clássico seja um momento para teste, ainda mais um clássico em que a gente precisa pontuar, pensando na tabela do Carioca. E o Riquelme, que tem entrado muito bem pelo ataque, eu até acho que em algum momento a gente deveria testar o Riquelme no meio-campo. Mas como eu falei, clássico não é um momento para teste, então no meio-campo eu não usaria ele como titular nesse jogo, por exemplo. A única questão que eu realmente mudaria seria o nosso Serna pelo Riquelme. Porque eu fico pensando se essas chances que o Riquelme tem construído quando está em campo se encontrarem com o Germán Cano em campo. Acho que ainda falta a gente ver isso. Acho que tende a dar bom. Então, como é um garoto que tá entrando leve e tal, a gente não estaria trocando ele de posição nesse time, faria ali sentido caso de fato o John Arias não tenha condições de entrar em campo. Porque se o John Arias tiver condições de entrar em campo, aí é claro, John Arias com certeza a primeira opção e Riquelme entrando no segundo tempo. Bom, assim, essas são as minhas questões, não sei se vocês têm uma opinião diferente, deixem aí nos comentários e vamos falar também sobre como vem o nosso adversário. Botafogo vai estrear o elenco principal na temporada nesse clássico e segundo o GE, terá alguns desfalques. Um deles é o Bastos, que voltou mais tarde da pré-temporada, então vai ser desfalque para esse jogo. E outros dois são reforços que o Botafogo contratou na janela, Jair Cunha e David Ricardo, que segundo o GE não vão para essa partida. Com isso, a provável escalação deles é a seguinte: John, Vitinho, Lucas Halter, Barbosa e Alex Telles, Gregory Marlon Freitas e Alain, Savarino, Igor Jesus e Matheus Martins. E o árbitro para essa partida será o Bruno Arleu de Araújo. Então vamos com tudo para esse clássico, porque vale o clássico, vale os pontos e vale também para elevar a moral dessa equipe para a sequência da temporada. É um jogo extremamente importante. E depois desse jogo, eu te encontro aqui para nossa live de pós-jogo. Beijo no coração, saudações tricolores e até mais tarde.